Mas afinal, é tontura, é vertigem ou é labirintite? Se você já ouviu esses nomes para dizer o que você tem, mas você não sabe nem o que está acontecendo direito ou às vezes não está resolvendo, só saber o nome, se liga no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e hoje eu vou falar sobre as tonturas. Mas antes de continuar o vídeo, não esqueça de dar o seu like, ative o sininho e não perca nenhum dos nossos vídeos. É com muita frequência que a gente recebe pacientes que ficam com dúvida do que afinal estão tendo. Mas, na verdade, o principal problema que acaba acontecendo é a tontura, o desequilíbrio, algo que me deixa com a cabeça voando, rodando, ou cada vez que eu mexo a cabeça parece que eu estou ressacado ou até mesmo dentro de um carrossel. A questão não é saber o nome, tá? Realmente, existem tecnicamente diferenças nos nomes de alguns diagnósticos, mas na prática do paciente, isso é um pouco irrelevante. Nós, como os médicos, temos que investigar a causa da pessoa estar desequilibrada ou com tontura, saber o que pode estar acontecendo e também tirar o sintoma daquele momento e também ver o que possa ser feito para não ter de novo uma crise de tontura. Na verdade, é um monte de nomes, né? Então, vertigem é necessariamente a tontura que apenas roda. A labirintite é, teoricamente, por ser uma ite, o final ite quer dizer uma inflamação no labirinto, que é mais comum em infecções, só que são infecções raras, geralmente relacionadas com a meningite, com um quadro muito intenso. Só que nós chamamos necessariamente com o nome da região que nós chamamos de vestibulopatias. É um nome muito difícil de entender. Por isso que, às vezes, popularmente, o paciente acaba interpretando classicamente como labirintite ou necessariamente uma tontura. O mais importante do que dar um nome ao que você está sentindo é saber quem está causando, tirar você desse momento e não ter de novo. O que vai acontecer, na verdade, o desequilíbrio, quando é um problema no labirinto, que é a estrutura que nos dá o equilíbrio, é que a pessoa vai ter crises e algum motivo está deixando ele funcionar mal. Então, não necessariamente apenas o remédio que eu tomei na farmácia ou que tomei na emergência pode até tirar a crise daquele momento, mas pode não estar pegando no mecanismo que gera esse desequilíbrio. E são vários motivos para fazer o labirinto funcionar mal. O labirinto é um sensor de posicionamento da cabeça. Graças a ele, quando estamos com os olhos fechados e mexo a cabeça, é o labirinto que me avisa onde é que a cabeça está. Quando eu como, eu sem ver a ponta do garfo e acerto o garfo dentro da minha boca, é o labirinto que me deu a posição para o meu cérebro para acertar a mão no momento correto e na posição correta para acertar o garfo. Sem o labirinto, a gente não ia conseguir acertar o garfo dentro da boca. Ou, por exemplo, quando nós estamos num carro em movimento, eu consigo ver dentro do carro, manter a visão, ou pelo menos quando eu faço um movimento rápido, eu manter a imagem dentro dos meus olhos. Eles regulam também as imagens que o olho vai captar e calibrar para ele não ficar aquela imagem toda tremelicada quando eu pego, por exemplo, a câmera do vídeo e giro de uma vez. Quando eu giro a cabeça e eu faço esse movimento, o labirinto que regula e com isso a imagem fica mais estável quando nós enxergamos e percebemos no nosso cérebro. O problema maior é que são dois órgãos. E se por acaso eles não estão calibrados adequadamente, se um fala A e o outro B, meu cérebro fica perdido. E é comum ele dar um Ctrl+Alt+Del. Ele dá uma certa resetada e aí o mais frequente depois de uma crise mais forte é aquela sensação de cabeça vazia, de estar em cima de um barco flutuando, ou alguns pacientes falam que é uma sensação de ressaca sem ter bebido. Isso acaba sendo até mais persistente e durando muito mais horas do que necessariamente a sensação de rotação ou de cabeça girando. Em algumas pessoas, a rotação geralmente acaba durando alguns minutos. É claro que alguns vão ter repetidamente durante o dia. Por isso que no primeiro momento em que eu estou tendo crise, e às vezes numa crise forte, algumas pessoas vão ter dor de cabeça, zumbido mais alto, já tinha e de repente ficou mais alto do que realmente era, percepção de sensação do ouvido tampado, abafado, igual quando anda de avião ou quando, por exemplo, desce a serra, e também a famosa ânsia de vômito e as náuseas. Porque isso vai interpretar como uma sensação que eu estou desequilibrado e algumas pessoas vão ter um reflexo digestivo e muitos vão ter o reflexo de ânsia de vômito. Por causa desse reflexo que muitos pacientes usam aqueles remédios para não vomitar, mas a função desses remédios é somente para controle do vômito e não para tirar a tontura.
Pelo contrário, aqueles remédios que tiram vômito, em algumas pessoas dão muito sono e essa sonolência aumenta mais aquela sensação da cabeça voando. Então, ele é utilizado enquanto estou com sintomas de náusea. E também no pronto-socorro vão ter medicamentos que podem até ajudar a diminuir a sensação rotatória e outros para diminuir a sensação de flutuação, para estabilizar e tirar você daquele momento de crise. Mas às vezes ele pode tirar o sintoma, a consequência e não a causa. E entre as causas que a gente observa mais, e isso é sempre avaliado com o otorrinolaringologista, algumas são muito comentadas quando o paciente já vem do pronto-socorro depois da emergência, iniciando uma investigação, primeiro pelas redes sociais e até mesmo pelo Google, pesquisando por que eu estou tendo essa tontura. E a primeira coisa que muita gente pergunta é se são os cristais. Mas afinal, o que são os cristais dentro do labirinto? O que vai acontecer é que uma parte do labirinto ele tem praticamente como se fosse um copinho e conforme a cabeça for mexendo, dentro desse copinho tem pedrinhas que vão dar a sensação para aqui onde a cabeça está. Conforme as pedrinhas internas, chamadas otolitos, estão se mexendo, eles vão dar a posição ou a sensibilidade de para onde eu estou indo. Só que no limite desses copinhos existem canais semicirculares que vão dar a noção de rotação, de virar nos 3 planos, horizontal, vertical e também em profundidade. E se uma dessas pedrinhas entrar nessa região, ele vai dar a sensação rotatória, que é a famosa VPPB, vertigem paroxística posicional benigna. Isso costuma dar sintomas de rotação, dependendo de uma posição específica da cabeça. E aí vem as famosas manobras para botar as pedrinhas no lugar. As manobras vão colocar as pedras no lugar, mas pode não explicar por que a pedrinha escapou. E aí a gente precisa ver em outros aspectos que inclusive acabam dando labirintite para outros tipos de casos que vão ter a flutuação com mais intensidade e por mais tempo, que são as labirintites metabólicas. As labirintites causadas por problemas circulatórios. Pacientes que têm problemas de colesterol não controlado, diabetes, e não somente o diabético descontrolado, mas aquele que às vezes faz a medicação correta e não come adequadamente ou nos horários corretos, fazendo hipoglicemia. Também temos observado em pacientes que não têm diabetes fazendo uso da semaglutida, aquelas injeções para emagrecer, que aí acabam não se alimentando de uma forma correta. Às vezes não tem um acompanhamento de uma nutricionista por uma alimentação adequada nesse momento de privação e às vezes começa a fazer uma disfunção também do labirinto por hipoglicemia. Então, por isso que se eu tenho esses sintomas não controlados, essas doenças não controladas, é importante também ver se não estamos tendo um problema na questão do açúcar, do colesterol e também da tireoide. Um desequilíbrio hormonal causado pela tireoide, da mesma forma que traz alterações principalmente na retenção de líquidos, pode provocar também alterações no funcionamento interno do labirinto, que ele contém água. E isso pode também causar a repetição do quadro. E por isso que às vezes quando eu só tomo um remédio de labirintite, pode não estar evitando os próximos episódios. E tudo isso é avaliado por um médico otorrinolaringologista para a gente poder ver. E além disso, costumamos também pedir exames para ver como é que está a área auditiva, porque o nervo chamado vestíbulo coclear é o mesmo nervo da audição. Então, as informações que vêm da audição e do labirinto, eles vão pelo mesmo caminho até a área central cerebral. E por isso que é comum a gente fazer a audiometria completa durante a investigação da labirintite ou da tontura. E também existe também os testes para ver os reflexos, como é que estão calibrados cada labirinto, que tem alguns nomes técnicos. Nós temos a prova calórica e os testes vestibulares, ou se não, o outro exame chamado vectonistagmografia. Também temos outras formas de eletrococardiografia, testes para ver a água dentro do labirinto, para ver se nós não estamos tendo problemas na parte interna, mas isso depende de cada caso. Cada um vai ter a necessidade dos seus próprios exames. E é claro que também podemos ter um componente cerebral, principalmente da região cerebelar do equilíbrio. E às vezes pode ser necessário o apoio de um neuro e às vezes até exames de imagem para ver como é que está a região labiríntica e cerebral. E por isso que depois de uma crise, tomei as medicações do pronto-socorro, ainda estou tendo crise, ou mesmo depois de ter parado das crises, é importante um otorrino para esclarecer o que aconteceu, para evitar uma nova recorrência ou um novo episódio de um sintoma muito desagradável, que é a crise de tontura. E o estresse? O estresse acaba entrando na situação de sobrecarga. Muitas vezes, na correria do dia a dia, a pessoa não come direito, se alimenta mal, come o que dá tempo, não tem tempo para descanso
E às vezes a tontura pode ser só um reflexo desse cansaço, dessa estafa mental ou até mesmo das noites mal dormidas por causa de um ritmo mais acelerado. E também tem parte nisso. Só que nem sempre nós podemos fechar com um estresse se nós não vimos se o resto está funcionando direito, se o meu corpo está funcionando de uma forma adequada, se meus hábitos estão me levando a um ritmo adequado ou se não estou sobrecarregado, ou se às vezes nós não temos aí um componente dentro do labirinto também levando a isso. Por isso que é necessário exames para separar o que é o que está acontecendo e o que não está acontecendo. Mas simplesmente botar a culpa no estresse, às vezes pode deixar passar batido e não evitar uma nova crise. E lembrando também que temos outras formas também de termos crises de tontura. Outra delas que pode acontecer também, a questão do fluxo de sangue dentro da cabeça. Lembrando que a artéria que leva o sangue para a região do labirinto é um ramo da carótida externa. Então, se tivermos problemas circulatórios, até mesmo desmaios, precisamos avaliar como é que está a região da circulação do sangue que vai, não somente para o labirinto, mas para a nossa cabeça. E também temos as labirintites causadas por problemas do pescoço, na região cervical. Por quê? Da mesma forma que ele é detector do posicionamento da cabeça, existem receptores da região do labirinto que vão ter nervos na região do pescoço. Bico papagaio, hérnia de disco e problemas na coluna da região cervical, não da lombar, eles podem influenciar sim em crises, porque dependendo da forma que eu movimento, eu prenso esses nervos e acaba dando uma sensação de desequilíbrio. E é claro que um otorrino vai ajudar nesse ponto. E também, lembrando que em muitos casos, às vezes a gente precisa de um suporte, às vezes, da fonoaudióloga ou até da fisioterapeuta para ver essas questões externas, trabalhar também, às vezes, o equilíbrio numa equipe multidisciplinar e também, às vezes, pode ser que só o otorrino possa não resolver tudo. Pode ser necessária uma equipe, mas isso tem que ser avaliado sempre com o médico. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, siga o nosso canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Até mais!